Claro que eu sempre bato um papo com os meus convidados acompanhado de um baré bem gelado, distribuído no Acre pela Acrebia, distribuidora Ambev. Baré, o sabor da Amazônia. Já tomei metade do meu copo aqui, que é bom demais. Eu recebo um convidado ilustre, agora como senador da República, e vou aqui tentar não chamá-lo de governador, o ex-governador Jorge Viana. Senador, muito boa noite, viu? Boa noite. Tudo bem? Prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que agora com esse brochinho, por isso que você hoje não trocou, hein? Não troquei por governador, brochinho de senador, mas eu estou todo assim porque é a posse do Dr. Longini na presidência do tribunal e eu faço questão de estar presente junto com o meu amigo Aníbal. Mas essa história de não acostumar, por isso que eu digo, não, me chama de Jorge mesmo, porque aí nunca troca. Esse negócio de cargo, mesmo que seja de 8 anos, é passageiro. Mas me diga uma coisa, mas é um prazer, tá? O senhor tá magrinho, tá elegante, fez alguma dieta? Como é que tá? O senhor tá muito em forma, governador. Senador, me conte aí por quê. Não, mas aí primeiro assim, eu acho que depois eu fiz 50 anos e aí a gente tem que se cuidar um pouco. E eu tô me cuidando um pouco e o pessoal me pergunta, tem gente que até pergunta, fez alguma coisa mais radical? Fez uma lipo? Não, eu não faço essas coisas em hipótese nenhuma, né? Apesar de achar que o Tião, por exemplo, fez uma plantação, ficou bacana. Hoje ele é invejado no Senado, todo mundo fala, melhor plantação, o Tião chegou aqui sem cabelo, saiu daqui cabeludo. Tem um empresário tá no governo. do ramo da comunicação que reflorestou recentemente a careca também. Eu não conheço essa turma. Não, mas assim, sério que não. Basicamente assim, foi dizendo, olha, eu tenho que fazer uma nova educação alimentar, porque vem o tempo. Então é comer um pouco menos, como meu pai fala. Papai diz, o melhor remédio para a gente não passar do peso é levantar da mesa com um pouquinho de fome. Mas nós, a criança, a gente põe aquelas coisas boas na frente, aí come à vontade, depois fica dizendo, e agora, meu Deus? Aí tem que academia, essas coisas. Mas eu gosto de caminhar também, gosto de andar de bicicleta e estou evitando de comer excessivamente. Então, como de tudo, um pouco menos. E com isso eu regulei um pouco melhor meu peso. Mas eu estou vindo aqui, Alan, e queria agradecer muito à TV Gazeta, a vocês todos, parabenizar pelos 21 anos. Eu estou desde o começo nessa história e, de fato, uma história de sucesso, porque vocês são grandes profissionais aqui. Tem o Martins aí dirigindo, né? E o Roberto Moura é um homem feliz porque reuniu uma equipe muito competente e tem sido uma empresa que sempre se destacou numa área difícil e muito concorrida. Mas, para mim, é simbólico a primeira vez que eu estou chegando no meu Acre querido como senador. Como senador, depois de ser secretário da mesa diretora do Senado. Claro que foi simbólico. Mas aquilo foi um gesto atencioso do presidente da casa, presidente Sarney, que ele tinha sido eleito. E ele estava sozinho na mesa, e eu digo, é uma raposa da política, né? Conhece tudo. Como o Tião disputou com ele há 2 anos atrás, aí ele tem o irmão do Tião ali, ele chama para ser a segunda pessoa mais importante na mesa com ele, mesmo que fosse por algum tempo, mas para mim foi assim, são 81 senadores, mas todo mundo queria estar ali. Mas foi um gesto, eu acho que de respeito com o povo do Acre e com o Tião também, porque o Tião fez um grande mandato de senador, ele e Marina, aliás... Eu e o Aníbal temos uma missão muito difícil, que é seguir a trilha da Marina e do Tião. Mas essa minha vinda aqui, ela é carregada de emoção também, porque eu falei hoje no aeroporto, né, eu falei, olha, eu agora, por conta da responsabilidade do cargo, vou ter que morar em Brasília, mas eu vou viver mesmo aqui no Acre. Aqui que é o lugar que a gente vive, aqui que é o lugar que eu devo tudo, graças a Deus, que eu consegui na vida a esse generoso povo acreano. Então, essa vinda aqui, eu estou fazendo uma agenda muito sentimental, com simbolismo, eu e o Aníbal juntos, porque eu devo tudo a esse povo do Acre, o Acre é a minha vida. Eu anotei aqui algumas frases do seu discurso e o senhor diz o seguinte, nós temos que livrar, a casa tem que se livrar definitivamente dos fatos que mancharam sua imagem nos últimos anos. Você falou da ética, da condução severa, da coisa pública. Mas aí eu me lembrei que os últimos fatos que mancharam a casa foram os atos secretos na gestão do Sarney, foram as questões que envolveram o Renan e pagamento pelo Senado, de pensão, essas coisas todas. Foi uma cutucadinha nesses senadores, senador? Eu acho que todos os senadores, os 81 senadores, têm um dever de casa a fazer. Ou nós vamos fazer esse dever de casa, ou o Senado vai continuar sendo uma casa, a mais importante casa legislativa, a mais antiga, e vai estar de lado, não contando com o respeito da sociedade que nos elegeu. O dever de casa é a gente deixar de ser um exemplo ruim. Quando se estava tendo atos secretos, uma série de medidas, esse é um exemplo ruim, é o mal feito como referência. E eu acho que
corrigindo isso, e é verdade que tem comissões suprapartidárias que estão trabalhando, e eu acredito que isso, o Senado hoje está mais, eu já vi, já deu para ver, está muito mais rigoroso, não está pagando mais as horas extras que pagava, enfim, eu acho que está se arrumando. Minha preocupação maior, porque é uma casa legislativa, é política, a agenda da casa, do Senado. Se o Senado não se livrar daqueles 2 anos de crise, de uma agenda extremamente negativa, e do próprio Senado, a gente não vai atender a expectativa do povo brasileiro. E o Senado é a casa da federação. Quer dizer, o Brasil está dando certo. É como se o Brasil tivesse já no século XXI, com o crescimento que o presidente Lula deu, com o governo da Dilma, que está, aliás, a Dilma está com classe, está começando muito bem, né? E muito rígida. Rígida. Inclusive comprando briga com o PMDB. Não, rígida, muito bem, respeitada. Críticos assim, duros da imprensa estão reconhecendo que ela está sendo discreta e firme. Agora, foi pessoalmente ler a mensagem governamental. O executivo dando certo, o Brasil nas mãos certas, o Acre aqui com o Tião. Né? O Tião, em 1 mês, parece que o Tião está 6 meses trabalhando, porque o Tião está com vontade, está conseguindo mostrar um desempenho. Ou seja, eu, Binho, trabalhamos, mas o Tião agora está pondo a marca dele, ele agora é o líder do nosso projeto. E aí eu pergunto, e o Senado? Será que não tinha que vir para esse novo século? O Senado não tem que se atualizar, não tem. Quando eu vejo o pessoal discutindo reforma política e dizendo que tem que esperar a presidente Dilma, reforma política é a essência, já diz, dos políticos. Se nós não tivermos, isso para mim é o dever de casa, capacidade de pôr na agenda e trabalhar a reforma política, nós não vamos ter capacidade para nada porque não fizemos o dever de casa. Quero falar sobre a reforma política com o senhor, vamos ter tempo, mas o senhor não acha que com o Sarney na presidência, por mais que ele represente a governabilidade, o PMDB no governo Dilma, o senhor não acha que ele não é uma figura que representa tudo isso que já passou à frente do Senado? Olha, o Senado é cheio de figuras, como o presidente Sarney. Só para você ter uma ideia, tem 41 dos 81 senadores já foram ex-prefeitos, ex-governadores ou ex-ministros. É todo mundo passado na casca do alho. E ali estão os símbolos de tudo que o Brasil tem na política. Sinto muito. E foram eleitos pelo povo. E aí, ela... O bom e o ruim. O bom e o ruim. Mas tem uma turma nova que pode renovar. E aí, é claro, o PMDB tem a maior bancada. Nós do PT fizemos uma aliança pública com o PMDB. Antes era esporádica, agora foi feita de maneira pública. E eu digo sempre, viramos uma espécie de sócio. O PMDB virou sócio proprietário do nosso projeto. E quem deu o título de sociedade foi o eleitor. Foi aprovado nas urnas. E agora não tem choro nem vela. Tem que governar sim. Mas o PMDB está começando a criar caso em algumas pastas. Mas aí o PMDB é muito grande e ele tem muita gente boa e tem muita gente complicada. Então, se a gente trabalhar com as pessoas boas do PMDB, as complicadas vão ficar em minoria. E agora mesmo teve caso de nomeação que pessoas complicadas queriam nomear e a presidente Dilma falou, não, eu vou nomear pessoas ligadas ao PMDB, mas aí a pessoas não complicados do PMDB na Câmara dizem, olha, então a gente vai começar a fazer os nossos lobbies aqui para não aprovar a matéria da presidente. Eu acho que isso nós vamos ter. Aliás, já está acontecendo. Eu acho que isso nós vamos ter. Mas hoje, a presidente Dilma tem uma maioria mais ampla, tanto no Senado como na Câmara. Muito ampla. E aí, ela não fica tão refém dessas circunstâncias. Daí a necessidade da reforma política. Hoje em dia, as alianças nos estados são as mais espúrias. São alianças de, sabe, coisa que não combina. Não há ideologia mais. Não há compromisso. A pessoa não é programática em nada. É um arranjo ali para ver se ocupa aqueles cargos, se ganha aqueles mandatos. Aí ganha. Aí depois a gente tem que governar com isso. E o símbolo disso, me perdoe, é o PMDB. É o fisiologismo no Brasil, né? Eu acho que aí, de novo eu falo, há uma parte do PMDB, mas tem outros partidos que são também muito, ou até mais complicados. Mas essa é a realidade. São os partidos que têm os representantes que o nosso povo elegeu. E nós temos que respeitar. Nós, por exemplo, perdemos uma vaga do Senado para o Edivaldo, que a gente queria o Edivaldo. Lutamos para estar 3 lá. Foi eleito o senador Sérgio Petecão. Agora a gente tem que respeitar. Foi o povo que decidiu. Não tem choro nem vela. É trabalhar com o seu Sérgio Petecão onde ele quiser trabalhar com a gente. Onde ele não quiser, eu e o Aníbal seguimos em frente. Então, dessa maneira, a gente respeita, porque é um jogo democrático, mas a gente também passa por mais dificuldades. Mas eu, sinceramente, estou otimista. Eu acho que o Senado, pelo menos, que eu estou vendo lá, eu estou ainda tentando me acostumar, porque eu sou do Executivo, eu gosto de fazer as coisas acontecerem, e o Tião tem me ensinado, ó, Jorge, não é bem assim, a Marina mesmo que eu tive com ela, não é bem assim, mas todo mundo está pondo uma expectativa grande, eu vou tentar correspondê-la. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo. Eu li no site do Senado o seguinte: haja um clima favorável às mudanças à reforma político e eleitoral, e eu quero saber aqui se o senador Jorge Viana já sentiu esse clima mesmo, mas é logo após o intervalo. Fique conosco, até já.